Olá, pessoal. Estamos entrando ao vivo aqui no Facebook. Vou até pedir para o pessoal vai começar a entrar, então quem for entrando, por favor, nos avise aí se está tudo ok, com o áudio, para a gente começar a conversa. O pessoal daqui a pouco começa a entrar ao vivo e a gente vai compartilhando aí nas outras páginas. O pessoal já está dando ok, já tem algumas pessoas acompanhando a nossa conversa. Muito, muito bom conversar, apesar do momento, né, crítico, mas temos dois convidados importantes aí hoje. Então, o pessoal já está me avisando aqui que o áudio está ok, e a gente vai compartilhar a live em outras páginas aí, já temos bastante gente online. Então, acho que vamos começar a conversa. Hoje temos dois convidados aí muito importantes, falo duas vozes importantes, né, para a gente falar sobre esse tema da pandemia, até o tema, né, situação crítica na medicina, né, na área médica e também na área das empresas, né, no empreendedorismo. Então, hoje quem vai estar conversando com a gente é o Dr. Carlos Esperandio, que é médico, geriatra, e desde o início da pandemia, né, nós começamos a conversar lá no ano passado, porque ele é uma das vozes sensatas aí, e inclusive críticas de muitas ações adotadas pelos nossos governantes. Então, sempre tratou a questão da pandemia com bastante sensatez. E ontem, conversando com ele previamente, ontem e hoje à tarde também, eu percebi muita cautela do Dr. Carlos para tratar dessa situação que a gente está vivendo hoje, né, nos últimos dias e especialmente atualmente aqui em Curitiba. Então, muito obrigada, doutor Carlos, pela disponibilidade para conversar com a gente. E também, junto com a gente, também o Camilo Turmina, que é o presidente da Associação Comercial, porque a ideia é justamente essa, né? A gente também vê o outro lado, né? Não só o lado da medicina, os médicos, né? E o doutor Carlos traz uma opinião importante, porque está vivendo isso de dentro dos hospitais, mas também quem está vivendo quem precisa trabalhar, né? O Camilo está acompanhando aí de perto os comerciantes, os empresários que estão sofrendo restrições severas há um ano aí e que precisam trabalhar, precisam pagar suas contas, querem manter os seus empregados, precisam pagar os impostos e a gente, então vamos ter essas duas opiniões aí para conversar um pouquinho hoje. Também agradeço, Camilo, pelo teu tempo, pela tua disponibilidade para conversar com a gente. Então, para começar, eu queria que o Dr. Carlos nos contasse um pouco como que ele está vendo essa situação do Covid aqui em Curitiba, nesses últimos dias, de dentro dos hospitais. Você acha que realmente esse é um dos momentos mais críticos da pandemia, Dr. Carlos? Olá, Indiana. Olá, Camilo. É um prazer enorme poder usar aí as redes sociais com vocês dois, né? Eu acho que isso potencializa um pouco a nossa voz. Nós estamos vivendo um momento muito crítico, muito, muito crítico. Talvez o momento mais crítico de todos aqui em Curitiba, no meio dessa pandemia de coronavírus, tá? Tem que dar uma suspirada aqui para começar a falar. Se nós formos voltar lá para as nossas discussões que eu tive com vocês dois lá o ano passado, me lembro perfeitamente, o Camilo, nós fizemos uma live lá na ACP, e nós tínhamos, assim, um momento em que nós tínhamos muito medo, nós não sabíamos o que viria, o que estava por vir, na verdade, mas nós nos preparamos intensamente, né? Nós tivemos aí vários colegas médicos se colocando disponíveis para atendimento nas linhas de frente, nós tínhamos um lockdown que nós fizemos numa hora desnecessária, nós estávamos todos muito preparados para a guerra propriamente dita contra o vírus, só que o vírus resolveu não aparecer. Muito provavelmente ele não apareceu porque nós estávamos nos precavendo, nós sabíamos como fazer com que ele não se espalhasse. Obviamente, nós pagamos um preço muito grande em termos de economia, né? O Camilo pode até falar depois sobre isso. E aos poucos, nós fomos vendo que o vírus realmente não era tudo aquilo que parecia ser. A gente foi se largando um pouquinho das medidas de segurança e aos poucos a gente foi tentando voltar à vida normal, que era impossível de acontecer, né? Por quê? Porque foi justamente no segundo turno das eleições, aliás, no primeiro turno das eleições
Depois, nas festas de final de ano e agora no Carnaval, que nós tivemos os picos de casos aqui no sul do Brasil, onde nós estamos vendo Santa Catarina, Rio Grande do Sul, um pouquinho avante em relação ao caos, por assim dizer, que nós estamos vivendo aqui em Curitiba agora, mas é que nós estamos adentrando num momento que a gente não esperava que fosse possível de acontecer, a gente esperava que a gente fosse passar meio que de liso pela pandemia. Vale uma ressalva aqui, que em nenhum momento nós conseguimos ficar livres do vírus, né? Nós participamos aí de várias discussões e nós estamos acompanhando, na verdade, que nós nunca tivemos um número nulo de mortes, a gente sempre teve algum tipo de morte. A gente bateu aí números impressionantes de mortes em nível Paraná e Curitiba, e isso nos deixa angustiados, porque, na verdade, nós nunca tivemos uma tomada de decisão que fosse para evitar as mortes. A gente sabia que as mortes iriam existir, e isso não adianta a gente querer dizer que não, porque todo mundo concordou, e nós estávamos com as bandeiras verde, amarela e alaranjada, verde, amarela, alaranjada e vermelha, se fosse para a gente tentar descobrir qual seria o nível de cuidado que nós deveríamos ter. Bom, para tudo isso que eu estou falando como introdução, para passar para o que mais nos angustia como médicos agora. Nós estamos vivendo a pior fase do coronavírus na nossa cidade. Então, eu posso dizer com bastante conhecimento de causa, eu trabalho dentro de um dos hospitais de maior porte particulares aqui da cidade, e escuto de todos os meus colegas que estão nos outros hospitais, também particulares e do SUS, que nós estamos com o caos instalado. O que é o caos instalado? Vou traduzir isso para vocês. Nós não temos vagas. Os pacientes estão chegando em insuficiência respiratória por Covid e estão sendo entubados nos pronto-socorros. Nós não estamos tendo mais vaga de UTI. Nós não estamos mais tendo aonde colocar esses pacientes. O que isso significa? Traduzindo isso para quem não é médico. Se qualquer um de nós tivermos uma emergência, seja ela por Covid ou não, nós não teremos aonde ser atendidos hoje. Então, tudo aquilo que nós discutíamos lá atrás, que nós não poderíamos deixar acontecer, que todos vão se lembrar dos gráficos que foram feitos, não podemos sobrecarregar o sistema, nós estamos vivendo agora. Então, fica um alerta, né? Eu não quero ser, que nem eu brinquei aí nos meus textos da internet, um cavaleiro do apocalipse, não quero dizer nada. Quero usar disso que a Indiara colocou muito bem, que eu sempre fui muito centrado nos meus posicionamentos, sempre achei que nós tínhamos que ter um caminho do meio, um caminho do equilíbrio, entre não fechar tudo, mas também não ficarmos escancarados. Nós temos que respeitar a doença. Esta cepa nova que está entre nós hoje, com muito maior circulação, muito maior viremia, muito maior infectividade, ela está trazendo os casos mais graves para níveis etários mais baixos. Nós estamos tendo pacientes com 30, 40 anos internando e precisando de tratamento intensivo. Então, mudou o padrão da doença. Nós não temos mais aquele paciente de 70, 80 anos que era grave e ficava conosco. Hoje nós temos pacientes muito mais novos do que isso. Então, é uma nova doença num novo tempo. Tudo que nós vivemos até agora precisa ser reaprendido. Não adianta nós nos pegarmos a exemplos de outros países ou outras regiões do Brasil. Eram outras épocas. Nós estamos vivendo uma cepa nova em março de 2021, onde nós precisamos nos ater ao que está acontecendo agora. Então, eu estou dizendo para vocês, nesse domingo 7 de março, nós estamos abrindo uma semana que, se nós não formos muito coerentes nas nossas decisões, nós iremos ter muitos desfechos negativos em relação à saúde de qualquer um de nós e nossos parentes mais próximos. Então, nós vamos precisar de muito bom senso em relação ao que nós iremos fazer em relação, não só à parte das vagas de hospital, mas também em relação ao comércio e a tudo que envolve estarmos abertos e circulando na cidade. Então, o parâmetro atual é esse, Indiara, e é por isso que seria bastante interessante nós usarmos esse seu canal aí para a gente poder conversar. Obrigada, doutor Carlos. Realmente é bem importante esse teu posicionamento, né? Como eu disse, eu acredito que você sempre foi centrado, crítico, porque tem muita gente que veio aí desde lá de março do ano passado, quando a gente ainda estava começando,
né, já com esse cenário meio apocalíptico, né, e é o que a gente justamente evitava, né, claro, buscava seguir as recomendações, tomar os cuidados, mas ter cuidado, ter critério na hora de colocar muitas restrições, porque aí a gente vê por outro lado, né, Camilo, queria que você falasse um pouquinho para a gente também, as dificuldades dos comerciantes, dos empresários, do setor produtivo, né, que precisa continuar trabalhando, que precisa pagar suas contas. A gente escuta muito falar, né, que essencial é quem precisa trabalhar e o trabalho que sustenta a pessoa, né, e a gente vê com tantas restrições com o ano inteiro de restrições para alguns negócios e, de uma forma geral, uma crise econômica, né, então até para quem continua aberto, essa crise econômica e essa recessão, porque a gente está passando, está tornando o cenário muito difícil para todo mundo, né? Então, como que você vê, Camilo, principalmente esse último decreto da semana passada, que trouxe mais restrições ainda para os comerciantes? Como que você vê tudo isso? Indiara, do Rio, vocês que estão nos acompanhando. Aliás, uma medida do governador foi até com certo alívio. Afinal de contas, ele anunciou 12 dias, aonde nós não podemos dar férias para os nossos funcionários, que férias é uma coisa combinada entre laboral e patronal, quer dizer, não existe que você não pode amanhã dizer que você está de férias. Nós vamos pagar esses 12 dias para os funcionários estarem em casa, 13º, férias. O IPTU da prefeitura, do ponto que eu estou pagando aluguel e não estou usando, tudo isso são contas correntes. E nós não sabíamos até onde que isso ia. De repente, até com certo alívio, com uma redução de jornada, nós podemos trabalhar, podemos orientar nossos consumidores que temos uma janela. Por um determinado momento, o comércio de rua, então, vai estar lá das 10 às 5 da tarde, e os shoppings das 11 às 20 horas. Poxa, que bom! Os restaurantes também têm o seu horário até às 20 horas. Então, de repente, a cidade pode continuar, bem como os colégios, né? Vão voltar a ter um período menor, mas as crianças poderão sair de casa para ir ao colégio. A angústia maior é dizer você está bloqueado e você está em casa. E você simplesmente ter uma conta corrente, que ter um comércio, ser um empreendedor hoje, significa trabalhar pelo menos 27 dias do mês para pagar a conta. E lá os últimos 3 é uma pequena receita, é um residual que fica para manter a atividade. Imagine não termos certeza disso, e neste último ano foi um vai e vem, fecha, ameaças, você não pode trabalhar, daí fecha sábado, fecha domingo, você não vai mais voltar. E em troca do quê? Nós entendemos que todo o aglomeramento de pessoas não está no comércio, bem pelo contrário. Nós entendemos, inclusive, que o trabalho mantém distanciamento, porque nós atendemos consumidores com cordialidade, um distanciamento, todos os EPI de segurança, o álcool gel, máscara. Há uma preocupação em atender clientes. Então, o varejo não é foco de infectação. Tanto é que isso é uma apologia nossa por experiências. Nós optamos em trabalhar segunda e terça-feira de carnaval. Seguramos os nossos funcionários, os colaboradores nas lojas, mesmo sabendo que ia vender metade da metade da metade. Quer dizer, não era o faturamento em si, mas era uma colaboração com a saúde. Senão essas pessoas também iriam se aglomerar no parque, na praia, como muitos tantos fizeram. Está aí o doutor Esperandio falando que o carnaval foi um foco de infectação. Mas, atualmente, nós, depois desta graça de receber a condição de voltar a trabalhar quarta-feira, neste comércio que não registra casos, e eu vou comprovar mais uma vez por experiência, doutor Esperandio, eu não tenho a ciência, mas eu sou prático, sou economista, entendo de varejo, entendo de estatísticas. Se na nossa loja tivemos casos de
de coronavírus. Na CP, lá na Associação Comercial, tivemos casos de coronavírus. Todos isolados, um de cada vez. Nunca tivemos um surto, nunca tivemos 2 casos ao mesmo tempo. Mas, isso aqui é terrível que eu vou dizer. As pessoas não tiveram esse Covid nos seus vizinhos, porque no prédio dele só ele ficou de Covid. Muitas vezes nem a família dele foi infectado. A vizinhança não estava infectada de coronavírus, mas este mesmo colaborador, este mesmo infectado, usou transporte público lotado. Um transporte público lotado ou uma festinha que você sai à noite e vai para a madruga, é do mesmo tamanho. É uma aglomeração. E ali o coronavírus gosta de frequentar e curtir. Digo isso ao transporte público, estamos acostumados a falar mal do transporte público desde o primeiro dia. Nós conseguimos, inclusive, que o primeiro decreto do governo do estado tivesse lá uma cláusula que dizia: passageiros somente sentados no transporte urbano. Durou 5 horas, doutor, 6, doutor Esperandil. Aí o secretário de Saúde, Beto Preto, foi lá e revogou essa medida, porque a Comec ia ter prejuízo. Não podia ter prejuízo no transporte público, onde já se viu carregar só 30 passageiros. Pasmem, nós fizemos tudo errado até hoje. E nós pleiteamos isso, que queremos o nosso comércio aberto, porque lá não tem infectação e lá não tem vírus. Tomara que você possa me apoiar nesse meu argumento, que ele é poderoso para dizer, ó, eu preciso trabalhar com distanciamento, todos os EPI, meus consumidores precisam dos meus serviços e eu não posso abandonar os 40 anos de atividade que eu tenho pessoalmente e tantos outros empreendedores que a gente deposita uma vida no varejo, no comércio, no empreendedorismo. É um sacerdócio. E nós não podemos, da noite por dia, ver isso desaparecer, como vimos milhares de empresas caírem nessa cilada de quebrarem, porque ele não se reinventou, ele tinha um negócio de eventos e não passou a vender coxinha como outros. E ele quebrou. Gente, é muito triste você ver capitais, estruturas empresariais serem destruídas, não só a empresa como os empregos. Então, não sei, tomara que eu tenha razão e que nós possamos andar juntos. Um pouquinho da atividade econômica, até para não, né? Porque ninguém aguenta ficar em casa muito tempo. E saúde juntos, economia e saúde andando juntos. Essa é a nossa grande proposta. Muito bom, Camilo. Eu acho que isso é bem importante também. A gente teve um momento que até o nosso prefeito falou sobre isso, né? Falou que a cidade era um pássaro de 2 asas. Uma é a saúde, a outra é a economia, né? Uma não vive sem a outra. Então, as duas são muito importantes. Eu tenho certeza que o doutor Carlos entende isso também, né? A gente já conversou sobre isso antes, então ele sabe dessa importância. E eu queria ouvir um pouco mais sobre isso, doutor Carlos. Se você acha que realmente a gente consegue ter esse equilíbrio agora, né, em seguir alguns setores, né, que estavam aí restritos na semana anterior, com responsabilidade, com distanciamento, com horário reduzido, e mesmo assim conseguir reduzir essa curva, reduzir essa situação crítica que a gente está vivendo, né, de certa forma tentar fazer com que a quantidade de casos diminua para que a gente não tenha um colapso total no sistema de saúde, né? Como que o senhor vê essa questão do colapso? Realmente a gente está muito próximo do colapso? Tem como a gente evitar isso? Veja, Indiara, é muito importante a gente parar para dar uma pensada aqui. Se fosse uma coisa fácil, nós já teríamos resolvido. O mundo inteiro, nós não estamos falando do Brasil, nós estamos falando do mundo inteiro está tendo dificuldade em lidar com esse equilíbrio da economia e da saúde. A gente não tem hoje uma resposta. Muito provavelmente a saída do labirinto é a vacina. Isso está muito claro para nós médicos. Nós não podemos mais perder tempo com decisões errôneas a respeito da vacina. A vacina hoje tem que ser o carro-chefe das nossas decisões. Nós, médicos, pessoal do comércio, a sociedade civil organizada, a política, todo mundo tem que apoiar a compra dessa vacina
E, claro, seguindo todos os trâmites legais, aprovação da Anvisa, etc., mas nós temos que ter a vacina o quanto antes para todo mundo, não importa qual vacina for, a vacina que nós queremos é a vacina disponível e para todos, né? Uma vez vacinados, a gente vai conseguir voltar a ter uma normalidade. Mas enquanto a gente não tem a vacina, isso de a gente conseguir o equilíbrio é uma coisa muito difícil, mas muito difícil mesmo. Nós vimos, né, eu não quero criticar quem está na pasta da saúde, ou prefeito, governador, secretário estadual de saúde, não cabe a mim em crítica. Eu tenho certeza absoluta, nós como médicos, a gente às vezes vê um ou outro colega fazendo alguma coisa que a gente não teria feito, mas a gente não estava ali naquele lugar, a gente não estava vivendo aquela pressão, a gente não estava entendendo aquele contexto. Então, criticar quando a gente não está por dentro das coisas é muito fácil. Eu não quero fazer essa crítica. Eu tenho certeza absoluta que quem estava dando as cartas e está dando as cartas até hoje está procurando os melhores caminhos. É muito difícil a gente criticar. Porém, agora, nesse momento, as coisas estão rumando para infelizmente, não gostaria de ser eu dizer isso, mas muito provavelmente nós vamos ter um lockdown aí mais firme, tá? Essas notícias, né, essas ideias que o Camilo coloca de você ter um ônibus com menos pessoas circulantes é ótimo. Você ter o avião comercial aqui no Brasil com muito menos lotação do que a gente tem visto seria ótimo. A gente ter medidas mais firmes, evitando aglomeração de pessoas nos lugares fechados, seria ótimo também. E o respeito ao comércio, às academias, cujas quais eu tive, inclusive, aí um papel junto com eles no ano passado, brigando pela reabertura. Nós sabemos que a atividade física é uma protetora, ela melhora a imunidade, ela deixa as pessoas com melhor condição de enfrentamento de uma provável virose. Então, nós temos que pensar muito a respeito de qual seria o melhor caminho. Volto a dizer para vocês, quem nos diz o grau de fechamento da sociedade é o número de leitos. Nós jamais pensamos, tem correntes fortes na Inglaterra, inclusive, que dizem que nós deveríamos ter nos fechado e termos ficado com bolsa governamental e não teríamos que ter ido para sair com o nariz fora da rua aí, enquanto não tivéssemos vacina. No Brasil é muito difícil nós pensarmos assim. Eu sou um dos que não pensa assim. Eu acho que nós tínhamos que ter tido equilíbrio, né? Volto a dizer, e uma coisa que eu sempre escrevo e comento sobre, o vírus, ele é respiratório, a transmissão dele é feita de nariz para nariz. Então, assim, você pode até ter uma mão no meio do caminho, mas é a mão entre uma secreção nasal de um contaminado até o seu nariz. Então, se nós conseguíssemos que as pessoas tivessem esse grau de entendimento, esse grau de saúde, né, de educação em saúde, nós não teríamos a disseminação desse vírus dessa maneira. As pessoas se expõem ao risco da contaminação e saem espalhando esse vírus 1-2 dias antes dele se manifestar. Não é à toa também, aqui no Brasil, não é raro nós vermos as pessoas saírem para ir, por exemplo, à farmácia ou para buscar remédio, já sabendo que estavam contaminados. Isso espalha o vírus. Então, a gente não tem uma consciência coletiva muito educada, né? Isso é uma infelicidade nossa. Talvez isso a nível mundial, a gente não tem como também fazer uma crítica só ao brasileiro, mas aqui nós não temos essa coerência de podermos, de repente, virarmos uma Suécia, uma Suíça, um distanciamento. Isso não vai acontecer da noite para o dia. Se nós continuarmos, salvo aí um milagre, nós não estaremos com vagas, já não estamos agora, nesse momento, estamos amanhecendo uma manhã de segunda-feira, dia 8 de março, sem vagas no sistema de saúde, e vai caber às autoridades sanitárias tomarem conduta em relação à diminuição do índice de transmissibilidade quase a zero. Porque se nós não diminuirmos esse índice de transmissibilidade, o sistema com sobrecarga vai quebrar. E essa quebra de sistema, eu volto a dizer a vocês, isso não vai ser só para os pacientes com Covid, vai ser para todas as doenças. Então, é uma maneira, a gente está tendo um prenúncio de uma semana catastrófica em saúde pública aqui em Curitiba. Então, nós vamos precisar ter muito bom senso, de novo, repito essa palavra, nas decisões que nós vamos tomar em relação a isso a partir de amanhã. Talvez que a decisão tenha ficado previamente agendada para o dia 10, seja tarde.
tá? Eu não me assustaria se nós tivéssemos alguma medida tomada já precocemente amanhã mesmo. Volto a dizer, eu sou o mensageiro, não me matem, eu só estou dizendo para vocês o que eu estou vendo, né? Eu não gostaria que tivesse sido assim, né? Eu, como vocês bem sabem, Diara falou, Camilo falou, eu defendia, né, e venho defendendo que nós tenhamos um modelo misto de prevenção e isolamento respiratório. É difícil? Muito, muito difícil. Não tem um caminho simples, a gente vai ter que ter muita conversa e muito bom senso. Agora, todo radicalismo, seja para um lado ou para o outro, não é bem-vindo agora. Nós vamos precisar ter um caminho do meio muito bem feito. A gente vai precisar ter muita conversa e muita política, né? Então, por isso até que eu gosto de estar com você junto aqui, Indiara, porque você representa essa nova política. Vamos tentar juntos compor aí um caminho que seja mais inteligente para que a gente consiga ir para frente, tá bom? Com certeza, doutor. A gente até, essa semana, a gente esteve também com muitas autoridades, eu e a Amália Tortato, também do Partido Novo, minha colega de bancada, a gente esteve com o vice-prefeito, Eduardo Pimentel, com a Márcia Ursulac, secretária de Saúde, né, que está enfrentando um desafio grande aí, como o senhor falou, né, às vezes a gente critica algumas medidas, até vi o pessoal até falando, né, da questão dos supermercados, de abrir só aos sábados e não abrir aos domingos, ou essa questão de reduzir os horários. Até o pessoal, também vou aproveitar, como eu até tinha comentado com o senhor, o pessoal está interagindo bastante, já tinha me mandado, quando eu coloquei sobre a live, já tinha perguntas. Se a gente puder também falar um pouquinho sobre essas medidas, né? O que eu entendi é assim, às vezes a gente acha, poxa, não faz sentido nenhum fechar domingo e só abrir no sábado. Nesse sentido de que acaba aglomerando mais no sábado, realmente é difícil de entender. Mas, por outro lado, o que eu entendo é que é uma forma de forçar a redução de circulação de pessoas, né, que as pessoas fiquem mais em casa. O que o senhor acha, assim, dessas medidas, né, de reduzir os horários, de fechar no domingo? O senhor acha que, às vezes, é necessário, até como o senhor está falando, talvez seja necessário mais restrição aí nos próximos dias, por causa dessa situação realmente crítica que a gente está vivendo? Eu volto a te dizer, Indiara, eu não tenho uma resposta para isso. No raciocínio óbvio, deixar menos tempo aberto, você vai juntar e vai aglomerar mais pessoas. Se você dilui as pessoas num tempo, né, que nós temos visto em alguns lugares aí pelo mundo, onde você tem, inclusive, o comércio estimulado a ficar aberto 24 horas, você tem muito mais ônibus circulante, você tem saídas alternativas de horários de trabalho, você tem contraturnos. As pessoas realmente precisam trabalhar, as pessoas precisam sair de casa, as pessoas precisam ser produtivas e precisam. Uma coisa que a gente esquece, nós, seres humanos, somos seres sociais. Deixarmos as pessoas trancadas dentro de casa foi o que eu, como geriatra, vivi aí, uma avalanche de casos de depressão entre os idosos. Então, assim, não tem mais como. Nós não temos como pensar isso nem a médio prazo, muito menos a longo prazo. Mas a curtíssimo prazo, até a gente reestruturar, talvez seja uma coisa viável, porque nós não temos hoje. Então, assim, vamos pegar, né, o que nós vínhamos discutindo, nós três ali nas nossas prévias antes dessa live. Vamos pegar a ideia do Camilo. Não, Camilo, vamos fazer exatamente tudo o que você falou. Realmente a gente não vai aglomerar, a gente vai deixar as pessoas todas com isolamento respiratório e vamos tocar a vida. Puxa, seria perfeito. Mas seria factível ou seria utópico, né? Essa que é a grande questão. Eu realmente não sei, mas volto a dizer a vocês, hoje nós estamos com o caos. Se nós pegarmos qualquer colega médico hoje que trabalha em qualquer UTI da cidade, ele vai assinar o que eu estou dizendo embaixo. Nós não estamos mais com vagas, e digo, além disso, estamos com o sistema já trabalhando a mais de 100% de sua capacidade. Vai acabar o número de respiradores, vai acabar o número de medicações para deixar os pacientes sedados durante o respirador, e quero estar errado, mas pode ser que nós cheguemos àquela difícil decisão em que nós médicos vamos ter que saber quem é que nós vamos indicar que vá ou não vá para o respirador, quem é que nós vamos apostar as nossas fichas ou não. Isso era inimaginável que nós fôssemos passar aqui em Curitiba. Nós vimos isso acontecer na Itália, onde os pacientes acima de 80 anos eram deferidos em relação aos outros. Nós, geriatras aqui,
temos vários arrepios quando a gente escuta isso, porque isso é o idatismo, é o ageísmo, é você ter a idade pesando na decisão médica. Isso não pode existir de maneira alguma, mas volto a dizer a vocês, se nós não tomarmos, enquanto sociedade, enquanto nós mesmos, né, uma sociedade civil organizada, temos aí eu como médico, Camilo representando a CP e você, Indiara, representando a classe política, se nós não tivermos uma união de bom senso e equilíbrio, nós vamos ser engolidos pelo esse tsunami que chegou a nós. Então a gente vai precisar muito bom senso agora. Indiara, eu quero... Está faltando a sua participação. A classe política em definir coisas mais palpáveis. Porque, veja bem, temos uma discussão desde o STF com o presidente da República, e daí depois de lá para baixo governos e prefeituras também não se entendem direito, e fica o registro do próprio doutor Esperandio, que diz que nós temos resquícios de pessoas em UTI, em hospitais, desde novembro, desde as suas eleições, depois do final de ano, e chega o carnaval. Então, aglomerações é uma piada no país. Nós não temos nenhuma medida séria. Quando estamos falando em lockdown, nós estamos num momento de guerra. Se estamos em guerra, nós estamos numa trincheira. Trincheira, quem levanta a cabeça, leva tiro na cabeça. O inimigo está te acertando, é o corona olhando para você. Você entrou num ônibus mega lotado, o corona vai te pegar. É que nem enfiar a cabeça para fora da trincheira. Então, são tantas medidas malversadas que a população não está nem aí. Cada um quer se virar do seu jeito. Eu quero falar de 3 causos aqui que são piada. O cara da van pôs lá uma cesta básica para dizer que ele é primeira necessidade. O cara da capinha do celular, ele é primeira necessidade. Não sei por que, se cair meu celular, que se lixe o celular. Não é primeira necessidade. O cara do cosmético também não é primeira necessidade. O morto não precisa ser tão bonitinho para ser velado. Aliás, nem tem velório. Então, temos primeira necessidade, que é uma piada. Os essenciais não existem no país. Aqui é lei de Gerson. Aquilo que o Esperandio falou é verdade. Aqui nós não temos uma cultura europeia. Aqui nós damos jeitinho para tudo. Cada espetinho está vendendo espetinho e acabou. Então, mostra que o último lockdown, ninguém ficou em casa, todo mundo se espalhou, foi cuidar da sua vida. Então, nós temos que ser sérios. Se tiver que fazer lockdown, é para todos. Aliás, o Rio Grande do Sul já disse, no supermercado, se você quiser vender banana e polenta para fazer e não sei o que, e farinha, você vende. Sapato, tênis, calçado, você não compra mais nada aqui, porque aqui não é essencial. Está no supermercado, mas você não pode comprar. Você vai comprar só a primeira necessidade, comida. Gente, é assim. Então, nós não temos uma regra base. Eu gostaria que, sinceramente, se tiver que fazer o lockdown, que seja fechado por completo e que nós criássemos um seguro para todos. A sociedade como um todo tem que ter comida na mesa, porque nós temos estoques. Pasmem que o Brasil vai pagar uma conta cara. Que custe, mas nós vamos nos garantir de ficar em casa. Se você sair na rua, vai levar chumbo grosso. Aliás, até eu gostaria de dizer que os que estão em situação de rua, que tivesse um teto. Não é possível que a gente viva com a rua entupidérrima de gente e nós com um problema gravíssimo que é o coronavírus. Então, as leis, as regras, Indiara, o teu desafio é maior que o nosso. O nosso é só abrir as lojas e o doutor, cuidados que acabam sendo conduzido à última etapa, numa etapa difícil que é a doença, mas, finalmente, e o mais importante, é que tenhamos regras claras para tornar esse país defensável contra o inimigo. E se o inimigo está dando tiro de canhão, nós temos que nos esconder na trincheira. Então, são medidas corretas na área da política. Concordo totalmente com você, Camilo. Acho que realmente as ações do Poder Executivo, né, que foram tomadas até agora e que vão ser tomadas são muito importantes para isso. Até vou falar por cima de alguns e a gente pode se aprofundar um pouco mais. Uma coisa que estão perguntando bastante também é a questão da vacina, que o doutor Carlos falou no início da live, né? A vacina é muito importante a gente cobrar a vacina. O que a gente tem acompanhado até por dentro
é que o Brasil inteiro está com restrição, então a gente não está recebendo muita vacina, a quantidade que os municípios e estados estão recebendo é pequena. O que a gente sabe é que a prefeitura aqui de Curitiba está negociando a compra de vacinas de forma, não só receber do governo federal, e sim comprar diretamente das farmacêuticas as vacinas, está assinando já assinou, o protocolo de intenções para comprar junto com outras cidades da região metropolitana uma quantidade maior e vacinar as pessoas de forma mais rápida. Então isso a gente está acompanhando, mas como a gente vem falando, o momento é crítico agora, né? E além disso, a gente também vem pedindo de forma sistemática aí nos últimos dias para o governo outras medidas que para apoiar o setor produtivo também, né? Então, suspensão, prorrogação de impostos, a gente já solicitou e vem solicitando de forma recorrente para o governo, auxílios, né? Até os próprios auxílios, já foi dado um auxílio pelo governo federal, está sendo discutido também no Congresso Federal essa questão do auxílio, que em momentos de pandemia como esse são necessários para que as pessoas consigam sobreviver. Então, a gente está apoiando. Só que, claro, a gente vê que também são os dois lados, né? Tem o poder público e a responsabilidade dos nossos governantes, e talvez aí até diferenças na condução da crise em relação ao governo federal, estadual, municipal, mas também é necessário, a gente também está vendo até ali nos comentários muito, a questão da conscientização da população, né? Porque a gente vê ainda aí aglomerações clandestinas, festas clandestinas. A gente sabe que muito da situação que a gente está vivendo hoje também vem do carnaval, que muita gente respeitou e trabalhou, mas muita gente não. Então, essa questão da responsabilidade das pessoas também, né? As pessoas assumirem a responsabilidade e contribuir para que a gente consiga enfrentar esse momento tão difícil, né? Eu acho que isso também é importante a gente comentar. E em relação a isso, doutor Carlos, também, agora, falando um pouquinho de como será que o poder público realmente poderia ter tomado decisões melhores, ou agora, nesse momento, por exemplo, o pessoal também perguntando, em relação a hospitais de campanha, aumento de leitos, mas a gente sabe, por outro lado, que a própria mão de obra médica está no seu limite, né? Então, as pessoas que estão trabalhando já estão extenuadas, já estão trabalhando, fazendo plantões, porque não tem muita gente também, então não sei se é só a estrutura que falta agora, né? O que o senhor acha em relação a isso? Na verdade, essa história dos hospitais de campanha, talvez lá no começo das discussões a gente pudesse ter apoiado eles um pouco mais, nós não entendíamos direito como é que a doença se comportava. Eu fui um dos que pensou inicialmente, né, e não tenho vergonha de dizer isso, a gente tem que assumir os nossos erros de raciocínio e aprimorá-los e aprender com eles, né? Então, por exemplo, eu achava realmente que era possível a gente ter o tal da imunidade de rebanho, né? E que com isso nós precisávamos deixar o vírus circular naquela época, um vírus menos agressivo para os pacientes mais jovens, nós deveríamos ter deixado ele circular e teríamos que ter protegido os mais velhos. Obviamente, o tempo disse que essa estratégia não é legal, a própria Suécia fez isso e a gente viu que eles não tiveram bons resultados. Naquele momento, se nós tivéssemos feito isso, se nós tivéssemos muitos leitos abertos, São Paulo fez isso com hospitais de campanha, Rio de Janeiro tentou fazer isso, e a gente acompanhou isso, não preciso ficar repetindo aqui a história que todos acompanhamos. Curitiba não precisou fazer porque tinha um número de leitos grande. E veja, né, vamos dar a mão à palmatória e vamos dizer que a gestão, que a anterior e a atual, que é o mesmo prefeito, passou a eleição no meio do caminho, ele fez certo. Nós não precisamos até agora, em nenhum momento, nós tínhamos precisado até então de novos leitos de hospitais de campanha. Se nós tivéssemos aberto esses hospitais de campanha e deixado eles abertos, nós teríamos perdido muito dinheiro, muito tempo, nós não teríamos como ter feito isso acontecer. Agora, no entanto, nós estamos passando por uma crise, né? Agora é uma crise que nós não imaginávamos que nós poderíamos tê-la novamente. É uma crise que nós mesmos, como sociedade, produzimos, né? O carnaval foi o estopim. Nós tivemos aí N festas clandestinas, nós tivemos aí... Vocês acompanharam no noticiário, também não preciso ficar enumerando isso. E agora, né, com essa cepa nova, extremamente bem distribuída pelo Brasil e especificamente aqui no Sul,
a gente está colhendo esses resultados. Infelizmente, se você pegar todas as curvas dos 3 estados do Sul, nós estamos subindo de maneira vertiginosa, nós estamos indo numa espiral ascendente que nós não sabemos aonde vai parar. Então, se nós tivéssemos como abrir um hospital de campanha agora, não seria de todo ruim, mas não resolveria o problema, porque o problema não é a gente ficar abrindo vaga, porque essa doença, com essa cepa nova, ela se provou que ela vai fazer um estrago se nós não pararmos a transmissibilidade. Então, agora, nesse momento, o que nós temos que fazer é parar a transmissibilidade. E como é que se para uma transmissibilidade? Não vejo outra saída que não seja nós fazermos as pessoas se afastarem uma das outras. Claro que se nós tivéssemos o isolamento respiratório correto, e aí volto a dizer para vocês, das máscaras certas, aquela coisa arada toda que a gente tanto fala, talvez a gente conseguisse. Talvez isso seja até uma estratégia para quando a gente desafogar o sistema. Mas agora, nesse momento, eu acredito que a gente não vai conseguir ir por aí. Então, a estratégia que nós precisamos começar a discutir de uma maneira muito... Estamos começando hoje, né? Imagino que as conversas estão sendo feitas, mas a gente vai precisar ter uma conversa muito mais efetiva em relação ao nosso planejamento nessa semana que está começando. Yara, eu gostaria de complementar que a nossa conversa que tivemos juntamente com a Federação das Associações, a Brasel, com o vice-governador Piana, e foi ele que nos defendeu para que o nosso governador assinasse com a sua caneta uma janela para o comércio. Nós nos comprometemos com uma única coisa: aglomeração zero. Aglomeração zero mesmo. Nós vamos pedir encarecidamente que todos, que estão nos ouvindo, inclusive, denunciem qualquer tipo de aglomeração. E se for tomar um ônibus, não tome se estiver lotado. Se tiver os bancos ocupados, não entre. Não tem problema, vamos abonar seu atraso. Pode pôr na conta da associação se tiver muitos atrasados no trabalho. Não vão naquele ônibus lotado, esperem o próximo. Pegue um aplicativo compartilhado. Não vamos nos aglomerar. Aliás, doutor, queria dar um esclarecimento. Um carro com 4 passageiros é diferente do que um ônibus com 200 passageiros? Só para saber, porque eu já ouvi uma crítica. Para aí, um carro também tem aglomeração. Mas se o vírus é transmitido por muitas pessoas, aliás, um indivíduo transmite milhares de vírus, não sei o quê, eu preciso até esclarecer essa coisa de um ônibus mega lotado e um carro com 4 passageiros. Porque de repente estou fazendo a apologia do aplicativo compartilhado e também não está correto. Mas, em suma, o nosso compromisso com o governo do Estado, aglomeração zero. Vamos ver se fazemos isso valer, Indiara, especialmente na nossa Curitiba. Porque é complicado quando o governo também faz gestão. Eu me arrepiei ontem vendo que em Ponta Grossa chamaram os idosos para vacinar e não tem um aplicativo, não tem nada. Colocaram milhares de idosos. Tinha 10 vacinas para 300 idosos. Quer dizer, o governo, a gestão pública também é uma piada. Quer dizer, tem que tratar a gestão como nós cuidamos das empresas, com muito carinho, com muita persistência, com muita sensatez. As pessoas não podem ser feitas de bobas. Aliás, vimos Brasil afora isso. Uma aglomeração lá no Rio de Janeiro, em Duque de Caxias, vai respingar aqui como respingou de Manaus, respingou de outros lugares. Então, a aglomeração é no Brasil. A aglomeração tem que ser zero no Brasil inteiro. Essa é a minha opinião. Camilo, deixa eu pegar a tua vibe aqui. Eu tinha ido lá buscar, a Indiara viu que eu sumi um pouco no começo ali. Eu vim buscar essa máscara aqui, que é a máscara que eu tanto falo, e eu volto a dizer que eu não tô ganhando nada de ninguém tá me pagando para eu fazer propaganda dela. Essa é a máscara que a gente mais usa nos hospitais para passar visita nos pacientes que estão contaminados com coronavírus, tá? Essa é a máscara PFF2. Ela tem 95% de eficácia na proteção de vírus. Eu, com uma proteção ocular e mais essa máscara, eu passei o ano passado inteiro e até agora, mesmo depois de vacinado, sem pegar o coronavírus. Eu não me contaminei, não me colonizei. Não fiquei adoentado. Eu e todas as pessoas que usaram isso aqui de maneira correta. Claro,
nós temos que saber tirar essa máscara e temos que saber pôr essa máscara, porque ela é reutilizável até um prazo de que ela molhe. Se ela não molhar e eu coloco ela no sol, eu posso ter horas de uso para uma mesma máscara. Hoje, essa máscara, a gente acha ela no comércio aqui de Curitiba, acha na internet. No começo da pandemia, o ano passado, não tinha dessa máscara. Ou, quando achávamos, ela custava quase R$40. Hoje ela custa 3, tá? Essa máscara, se eu coloco, eu posso entrar não só dentro de um andar cheio de Covid, uma UTI de Covid, eu posso entrar dentro de um ônibus lotado, posso entrar dentro de um carro de aplicativo compartilhado. Essa é a máscara que traz proteção para quem a usa. As pessoas vão perguntar, mas e aí? Como é que a gente pode fazer para as máscaras de pano, que tanto vocês falaram, inclusive eu fui um dos que defendeu muito a máscara de pano no começo. A máscara de pano tem um efeito coletivo. Eu uso a máscara para proteger vocês, mas eu não estou me protegendo 100% com a máscara de pano. Nós chegamos agora numa fase da doença em que nós temos que fazer com que as pessoas, nenhuma delas pegue. Se vocês me perguntarem anteriormente, quando a gente tinha aquela cepa que era mais inocente para os pacientes mais jovens, eu não tinha tanto medo de me contaminar, porque eu sabia que eu, exercício, 44 anos, a chance de eu ter essa doença mais grave em mim era muito baixa. Agora inverteu. Agora nós não podemos deixar que ninguém corra o risco de pegar. Qualquer pessoa que pegue, ela tem uma alta chance de parar no hospital. Então nós temos que realmente fazer com que o índice de transmissibilidade caia a 0. É isso que eu tanto estou batendo na tecla. Ou a gente compra uma fábrica, distribui isso aqui para todo mundo e super educa as pessoas como é que elas devem fazer para usar, ou a gente vai ter que ter o distanciamento. Quando a gente fala em não aglomerar, é muito bonito na teoria, mas será que a gente consegue fazer na prática mesmo? E eu vou dizer para vocês, né, volto a dizer que eu não quero, eu sou só um mensageiro, estou vendo as coisas acontecerem. Mas a partir desta próxima semana, e nós podemos até combinar de conversarmos de novo no domingo que vem, no mesmo horário. Vocês vão ver o que vai acontecer essa semana na saúde de Curitiba. Muitas coisas ruins, infelizmente, acontecer. Tá? A gente vai ter que realmente passar por ela. Como nós vamos fazer? É a questão. Camilo, não sei se você foi comentar alguma coisa, a gente acabou não escutando. Eu ia dizer, tomara que não seja nada. Doutor, só para o pessoal que está pedindo aqui o nome da máscara, é a N95 e PFF12, é isso? Pediram para confirmar. Ah, isso aí. Isso aí, o pessoal tá... Ela tem aquela branca, que é a N95, parece um bojo de sutiã, que você pode colocar aqui, que ela tem um aramado no nariz, e ela tem essa aqui, que é a PFF2, ela tem 95% de proteção contra o vírus, né, a aspiração do vírus. Eu volto a dizer para vocês, me sinto extremamente seguro com essa máscara. Tenho feito visitas domiciliares em pacientes com Covid, né? Nunca peguei. Não vou dizer para vocês que não passei um aperto, inclusive foi essa semana agora, que eu fiz uma dor de garganta, que era diferente de tudo que eu já tinha sentido. E, como eu sou geriatra e vejo pacientes em casa, eu fiquei isolado e fui fazer os exames. Eram todos negativos, inclusive que eu estou com a defesa. Eu vi aqui, acabou de entrar uma pergunta, né? Essa máscara você consegue comprar em qualquer loja de material hospitalar, tá? Tem várias lojas, não vou nominar aqui, mas se você colocar no Google, você vai achar, você consegue comprar aqui. Está sendo vendida em farmácias, mas você consegue ela mais barata comprando em lojas de serviço hospitalar. E teve alguém que perguntou ali também, mas só para também, acho que é bom esclarecer, se a máscara de pano com alguma outra coisa dentro, com filtro melita ou com guardanapinho, protege mais, ajuda a proteger mais? Olha, é melhor do que nada, com certeza. Mas o que a gente tem em evidência científica é essa que eu estou falando. Tá? Ainda temos no meio do caminho aquela máscara cirúrgica, que é aquela branca mais fina, que também dizem que protege. Melhor do que a de pano, com certeza, mas ainda um pouco inferior a essa que nós estamos conversando. Ótimo, deixa eu ensinar aqui. Ela está perguntando como é que manipula. Excelente. Você tira a máscara da
embalagem, você vai colocar, ela tá limpa, você pode pegar nela sem problema nenhum quando você tirou da embalagem. Você vai colocar no nariz, vai colocar na orelha, se ela for de orelha, ou você vai colocar o elástico atrás. Quando você for tirar, você puxa, tira da orelha e não pega nada que possa estar na superfície externa da máscara, deixar ela chegar perto de você, porque é aí que você se contamina. Se você pegou na máscara, você vai colocar ela dentro de um Tupperware, de uma superfície, alguma coisa, e vai colocar álcool 70 na tua mão. Sempre que você passou álcool 70 na tua mão, você matou o vírus. Então essa é a que nós temos que fazer. Vou usar a máscara de novo, uma máscara que eu acho que ela já pode estar contaminada. Eu pego ela pelo azul de novo, coloco no rosto, tá? Álcool 70 na mão. Pronto, tô com a máscara, tá? A gente tem que evitar o contato com a superfície azul quando você tiver utilizado. Pronto, é simples, não tem muito erro. E sempre o álcool 70. Isso, junto com evitar aglomeração, já vai ser o suficiente para que a gente diminua o índice de transmissibilidade da doença. Não procure na Americanas. Agora eu comecei a ler os comentários, né? Agora eu comecei a ler os comentários. Agora tem bastante coisa ali nos comentários. Mas eu acho que a gente passou por vários dos temas aqui que foram colocados pelo pessoal que está assistindo a live. Em relação ao nosso papel, até como vereadores, a gente está cobrando. Eu falei, inclusive, isso na sessão da semana passada, né? Que a gente sabe que para a gente que pode ficar em home office é mais fácil falar, fiquem em casa, que a gente precisa, né, que os governantes entendam melhor a situação, que a gente consiga realmente todas essas solicitações. Essa do transporte público também, a gente tem batido forte, né, que não dá para o governo exigir sacrifícios da população, né, de ter que fechar suas portas, né, como está acontecendo, e colocar as pessoas que precisam realmente trabalhar aí aglomerados no transporte público. Não dá mesmo, a gente também está reforçando essas solicitações para o poder público, acompanhando de perto. Eu acho que o principal aí é que a ideia da gente fazer essa live é realmente falar que a gente está vivendo um momento realmente crítico, né, doutor? Eu achei interessante que o senhor mencionou podemos comentar a música, podemos comentar aqui com o pessoal, que eu acho que para mim ficou marcado, né, que é um momento realmente crítico, que a gente precisa contar com a responsabilidade, com a consciência de cada um. Então, quem realmente puder, né, seguir as recomendações, falar para as outras pessoas que sigam, né, incentivar isso. Como o próprio Camilo falou, se viu a aglomeração, se viu as pessoas que não estão seguindo, denunciar enfim, para a prefeitura acompanhar, porque eu falo, quando tem muita restrição, quem é correto é que acaba pagando, porque às vezes a gente vê as pessoas que não estão seguindo aí, abrindo, né? Então, acho que a gente tem que se conscientizar e realmente seguir os protocolos, porque o momento é crítico, a gente também vai trabalhar, espera que não aconteça, né? Que a situação não piore muito nos próximos dias, a gente vai estar acompanhando de perto, mas as ações das pessoas, a responsabilidade das pessoas é muito importante. Então, queria que vocês falassem um pouquinho, Camilo, se você puder também falar um pouquinho aí das mensagens finais aí para o pessoal que está nos ouvindo. Estamos quase chegando em 1 hora e muita gente nos acompanhou, a gente está com 125 pessoas online, muita gente passou aí pela live, a gente vai depois compartilhar em todas as redes sociais para que mais gente aí se informe e acompanhe essa semana e siga com responsabilidade, acho que é a principal palavra, né? Eu gostaria de dizer que ficamos felizes de poder abrir uma janela para o comércio, então, com um pequeno horário, nós vamos trabalhar dentro de todos os protocolos, ações, senão, eu quero dizer que também queremos o nosso pão. Por quê? Para os funcionários, nós estamos bancando os 12 dias. Lá no passado houve suspensão de jornada, o governo bancou. Se formos ver os funcionários públicos, ninguém mexeu no salário deles, continuaram todos recebendo seus vencimentos. E eu diria até que as prefeituras, a grande maioria das prefeituras do nosso estado, não sei como é que é do Brasil, pediram
situação de calamidade pública, puderam gastar um pouco mais ou menos sem prestação de contas. Então, digo, será que onde é que ficou o auxílio emergencial para o empresário? Eu não preciso emprestar dinheiro a juros baratos e quebrar meu patrimônio. Eu não quero nada disso. Eu quero de graça mesmo. Do jeito que todas as demais categorias receberam de presente. Alguém pagou a conta. Agora, do empresário, que tem toda a responsabilidade de milhares de empregos, de levar produtos e serviços às pessoas, à sociedade, não tem proteção nenhuma. Se você quiser, vai lá no banco, faça um papagaio, penhore a tua casa e sustente o comércio fechado. Então, nós precisamos de uma solução de gestão. Eu não estou falando da Prefeitura de Curitiba, eu estou falando de gestão do Brasil. Então, porque o corona ele não tem divisa, né? Não adianta o município de Curitiba tomar uma atitude e o de São José, o de Pinhais, o de São José de Pinhais, tomar outra. Não tem divisa de município, nem de estado. Então, tem que tomar atitudes globais. E vida que segue, economia juntos, torcer que o doutor Esperandio esteja enganado, que os próximos 15 dias a gente pensar em voltar a sorrir. Tomara mesmo, né, doutor, que não esteja certa, né, e as coisas realmente melhorem, né. Se você quiser falar um pouquinho mais sobre a questão das máscaras, o pessoal ali ficou bem confuso, que algumas pessoas, né, só para reforçar que as outras máscaras também são importantes, né, mesmo as máscaras de pano, a doutora Sandra também falou um pouquinho ali de usar corretamente, né, em cima do nariz, então isso é bem importante, a gente passa nas ruas e vê mesmo pessoas não usando corretamente, né? O ponto é que essas máscaras que o doutor indicou são mais, né, protegem mais ainda, principalmente quando você às vezes passa por uma situação mais crítica, eu imagino, né? Então, se o senhor puder falar um pouquinho mais sobre isso, acho que é importante só para esclarecer. As pessoas têm que entender que a gente tem um contágio respiratório, né? Se nós não colocarmos o coronavírus em contato com a nossa via aérea, nós não pegamos o vírus. Como é que ocorre esse contágio? Ou eu respiro o mesmo ar contaminado por uma pessoa, e isso pode ser um ambiente fechado, com um ar-condicionado que faz circular esse vírus dentro, a gente tem vários relatos sobre isso. Pode ser um ônibus fechado, pode ser uma sala de aula fechada, isso tudo pode. Não adianta a gente ficar colocando aí panos quentes sobre essas situações, porque isso pode sim. Infelizmente, a gente tem que ter muito bom senso. Se existiu alguma possibilidade de eu ter me exposto, se eu estive numa aglomeração, se eu estou exposto ao risco, eu devo ficar longe das pessoas por pelo menos 7 dias, até que a gente tenha a certeza que não se manifestou nenhuma doença, nenhuma sintoma da doença. O que acontece normalmente? As pessoas ignoram o risco, né? Então, as pessoas chegam em casa de um trabalho ou de um ônibus lotado sem lavar as mãos, ou mesmo lavando as mãos, chegam para a mãe ou a avó que está em casa e a abraçam e a beijam. Nós estamos contaminando um potencial de contaminação para essa senhorinha. Mas o que eu quero é deixar isso com 3 asteriscos amarelos fluorescentes. A gente está tendo uma nova doença agora. Essa cepa do coronavírus, ela é muito mais potencial para pacientes jovens e que fazem com que o quadro piore muito. Então, eu, pessoalmente, estou hoje com conhecidos internados em ambiente de UTI, com risco de evolução para tubo, muito novos, pacientes com 30 e poucos anos, 40 anos. Nós precisamos rever o risco das pessoas. Nós já não estamos mais falando de pacientes de 60, 70, 80, 90 anos. Nós estamos falando de pacientes de 30 e 40 anos. Nós estamos vivendo isso agora, essas pessoas estão chegando na UTI. Daqui a 10, 15 dias, nós vamos ter um monte de mortes sendo colocadas na mídia desses pacientes, porque eles não vão resistir. Nós sabemos que a mortalidade associada à intubação é alta. Tudo bem que nós temos pacientes mais novos indo para o tubo agora, mas se você colocar nessa equação a variável de que nós estamos sobrecarregados,
Ou seja, nós não temos fisioterapeutas para todo mundo, não temos as medicações para todo mundo, nós não temos um médico que está descansado, que vai poder olhar com olhos razoáveis para todo mundo. As pessoas esquecem que essas variáveis têm muito a ver. E daqui a pouco nós vamos começar a colher mortes a mais, infelizmente, de pacientes que eram muito viáveis se nós tivéssemos tomado as condutas certas. Então, me angustia, e eu tenho certeza que se tem alguns médicos nos assistindo aqui, a todos os médicos que estão na linha de frente e de backup, não só na linha de frente, mas atendendo nas enfermarias e nas UTIs, que a situação é extremamente complexa. Então, voltamos a dizer, educação, muito importante, as pessoas precisam entender o risco do contágio e nós precisamos nos organizar para irmos atrás da vacina, para destravarmos o comércio, destravarmos a economia, para a gente voltar a ter vida normal. Só tem um caminho, chama vacina, seja ela qual for. Não adianta a gente ficar escolhendo uma ou outra, a gente precisa de vacinas para todos. Então, se nós temos dinheiro enquanto prefeitura, como o nosso prefeito coloca, o Rafael Greca, vamos atrás, né? Então, vamos lá, vocês vereadores, nós médicos, vocês da Associação Comercial, Camilo, a gente tem que forçar para que tenha uma descentralização do poder de compra. Se existe vacina para ser comprada, e essa é a pergunta a ser feita, porque nós também não sabemos, não adianta a gente ter o dinheiro, a gente ter um governo federal travando, mas a gente não tem onde comprar. Então, se existia onde comprar, tem que ser adquirida. Eu tenho certeza absoluta que vários setores da economia, vários setores da sociedade comprariam, e comprariam não só para eles, mas para o Brasil inteiro, se for dada a chance. Porque ninguém aguenta mais a situação que a gente está. E só vacinando para a gente sair. Isso é uma coisa muito importante. Não existe outro tratamento, seja ele qual for, que substitua a vacina. A vacina é o mais importante. Doutor, eu até comentei com o senhor, talvez não fosse até entrar muito, mas teve algumas pessoas aqui perguntando sobre a questão do tratamento precoce, enfim, até um professor meu aqui, que está aqui, o Marcos Domakoski, e algumas outras pessoas perguntaram, né? Então, acho que é importante também esclarecer um pouco em relação a isso, se o senhor puder falar um pouquinho. Nós tínhamos combinado que não ia me botar fogueira, né? Mas tudo bem, eu vou responder. A gente tem hoje uma dicotomia muito grande, politizada, sobre o tratamento precoce, tá? Então, eu volto a dizer para vocês, nós tivemos muitas tentativas e erros, nós médicos, no meio dessa pandemia. Obviamente, nós não iríamos ficar de braços cruzados frente aos casos chegando. Se nós tivéssemos alguma coisa a ser feita, nós teríamos feito. O que acontece com essas drogas é que os estudos vão saindo cada vez mais a gente vai tendo uma definição, né, científica e não ideológica sobre qual deve ser o melhor tratamento a ser feito. Eu volto a dizer para vocês, não vou entrar em droga A ou B, ou H ou Z. A gente tem que tentar achar o caminho da solução do problema do paciente que chega até nós. Tem hoje tratamentos cientificamente comprovados que nós sabemos que quando o paciente está na fase inflamatória, a gente precisa desinflamá-lo com corticoterapia, remédio para prevenção de trombose, oxigenoterapia. Existem alguns outros anti-inflamatórios bastante antigos que estão ganhando cada vez mais campo, como a colchicina, que é um remédio que a gente usa para tratar a gota, que é o ácido úrico. Nós temos remédios que a gente usa, que está se ganhando um pouco de campo aí, que é os remédios das estatinas, que atuam no endotélio. Nós sabemos que o coronavírus é um vírus de endotélio, ele faz o que a gente chama de inflamação de endotélio, endotelite. E esse endotélio ele tem na parede dos vasos em todo o corpo. A fase inflamatória, que acontece entre o 7º e o 12º dia, é a fase onde a gente vê os pacientes mais precisando de hospitalização. Essa é a fase que a gente tem visto os pacientes chegando no hospital. Infelizmente, muitos desses pacientes estão chegando no hospital mesmo tendo utilizado o tal do kit de tratamento precoce. Então, volto a dizer a vocês, não adianta a gente querer colocar tudo no kit do tratamento precoce achando que ele é a solução dos problemas. Bastantes pacientes não respondem. A gente está vendo isso na prática. Então, não é substituto de vacina. Claro, e mais importante, procurem um médico de confiança. Hoje, o principal do coronavírus é você ter alguém te acompanhando. Não adianta você fazer uma consulta e pronto. Você precisa saber como é que está a oxigenação, precisa saber como é que está a evolução, a falta de ar. Hoje a gente tem como colocar fisioterapeutas em casa. A gente tem, ou pelo menos tinha até o final da semana passada ainda,
como colocar concentradores de oxigênio em casa, a gente tem como fazer tratamentos que desafogam o hospital, mas tratam as pessoas. Porque não esqueçam que nós estamos correndo um risco enorme das pessoas procurarem locais para serem tratadas e não terem mais. Então, agora, nesse momento, são duas frentes bastante importantes. A primeira, que nós temos que diminuir ou zerar, se for possível, o índice de transmissibilidade. O segundo é que as pessoas que estão contaminadas, nós temos que tratá-las. A gente tem que tratar de maneira correta, a gente não pode negligenciar o tratamento correto. Esse tratamento, ele passa por várias drogas nos vários estágios. Cada um deles tem que ser feito por médico. Muitas pessoas acreditam que o tratamento precoce feito sem acompanhamento médico vai solucionar o problema. É um erro grande e grave. Por quê? Porque pode ser que a doença ainda continua sendo imprevisível. Nós temos aí, agora não sabemos mais qual é o percentual, no começo nós sabíamos que cerca de 85% com aquela cepa anterior eram pessoas que iam pegar um resfriado, uma gripe simples e não iam precisar de auxílio médico maior. Hoje nós já não sabemos qual é esse percentual. Arrisco dizer que ele não é tão grande. As pessoas têm conseguido pegar, pegam a doença de maneira mais grave, tá? E essa gravidade da doença, ela acaba trazendo aí pacientes mais jovens para dentro do hospital. Então não adianta a gente se apegar a kits, tá? Essa é uma discussão filosófica, ideológica, política que não nos leva a lugar nenhum agora. O que a gente precisa é diminuir o índice de transmissibilidade e tratar de maneira correta. Certo. Muito obrigada, doutora. Acho que foi esclarecedor também esse ponto. Até só comentando sobre a música aqui, que a gente falou, né? É uma música do Raul Seixas, que é O Dia em que a Terra Parou, que ele fala, né, que o paciente não saiu para se tratar, pois sabia que o doutor... Quer falar você? Não, eu posso falar, é isso mesmo. O paciente não saiu para se tratar, pois sabia que o doutor também não estava lá. E o doutor não saiu para medicar, pois sabia que não tinha mais doença para curar. Então, talvez, se nós tivéssemos aí como dar um pause no mundo aí por uns 15 dias, né, a gente faria com que os pacientes não tivessem mais a transmissão dessa maldita dessa doença e a gente poderia ter vida normal. Mas isso é impossível, né, hoje com o mundo totalmente conectado. A gente sabe que essa virose, ela não só não vai parar, como ela provavelmente vai ficar conosco por muito tempo. Então, a gente vai ter que aprender a se virar no meio dessa tempestade de coronavírus. A vacina vai ter uma saída que vai nos deixar mais branda, né? Vamos ter, que nem eu comentei num texto que eu escrevi esses dias, é um colete salva-vidas no meio do mar revolto do coronavírus. Mas não tem outra saída. Se nós não tivermos a vacina, não adianta a gente ficar se entochando de remédios aí a cada semana ou 15 dias, achando que a gente está protegido, porque isso não é vacina. É isso aí. Muito, muito obrigada, doutor Carlos, pelos esclarecimentos. Acho que foi muito importante. Muito obrigada a todos que acompanharam aí a nossa conversa, né? A gente teve bastante gente mesmo acompanhando. Muito obrigada, Camilo, também, pelas tuas opiniões, pela conversa, pelo teu trabalho também aí à frente da associação, e inclusive, né, pedindo também responsabilidades, comprometendo aí com o poder público mesmo nessas flexibilizações, para que a gente consiga, como o doutor falou, diminuir aí o índice de contágio da doença. Acho que é isso. Muito obrigada mesmo. Não sei se tem alguma mensagem final aí para a gente dar tchau para o pessoal. Já acabamos passando um pouco mais de uma hora na nossa conversa. Eu só ia dizer que é melhor não estar em mar revolto, nem com colete, porque sempre é um grande risco. Então, evite aglomerações, fiquem em paz e que tenhamos toda uma semana abençoada, sem corona mais, que venha nos afetar e nos deixar meio fora de si e da casinha, que possamos tocar a vida para frente. É isso aí. Obrigada, Camilo. Grande conhecedor do mar, eu concordo plenamente com você, que seja um mar mais tranquilo, e quero estar muito errado, tá? Eu quero que tudo que eu tenha visto no hospital sexta, sábado e hoje seja só um pesadelo, que amanhã conheça todo mundo melhor e tendo embora. Mas, infelizmente, eu acho que não vai ser assim. Mas vamos torcer, né? A fé é a última que desaparece. Vamos em frente. Obrigado, Indiara. Obrigado, Camilo. Foi realmente uma plataforma aí bastante interessante para a gente discutir isso. E vamos ver se a gente consegue, durante a semana, aí, buscar os caminhos certos. Tá bom? Obrigado. Isso. E mais para frente fazemos uma nova para atualizar também, se Deus quiser que as coisas melhorem. Obrigada.
Boa noite a todos. Boa noite.